Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos dar início então ao estudo sobre o arrebatamento. E conforme vamos estudando, entenderemos se o arrebatamento da igreja, entre aspas, que não é a igreja física, acontecerá antes da grande tribulação ou depois. E quando falo igreja, não me refiro a placas e templos religiosos. Refiro-me a pessoas que vivem a prática da Bíblia, que seguem os passos do Messias. Então, vamos lá. Surgimento da doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, arrebatamento antes da grande tribulação. O ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Uma pergunta: o arrebatamento pré-tribulacional, ele veio à existência mediante uma exegese cuidadosa da Escritura? Ou seja, foi feito um estudo muito cuidadoso sobre isso? A resposta é não. Mas então, de onde surgiu essa ideia do arrebatamento antes da grande tribulação? A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald, essa moça que aparece na foto. Margaret não era teóloga nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Irvingita, um nome bem complicado. O pai do movimento e seita Irvingita foi Edward Irving, por isso esse nome. O jornalista cristão Dave MacPherson escreveu um livro sobre o assunto da origem do arrebatamento secreto. Ele escreve: temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação em particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares antes dos dias do Anticristo. Uma testemunha ocular, Robert Norton, preservou o relato escrito à mão por ela de sua revelação de um arrebatamento pré-tribulacional em 2 de seus livros, e disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes ou estágios distintos, ou seja, até 1830 não existia, nunca tinha ouvido falar sobre um arrebatamento antes da grande tribulação. Isso passou a existir depois que Margaret MacDonald teve essa revelação, entre aspas. Seus escritos, juntamente com muitas outras literaturas da Igreja Católica Apostólica, ficaram escondidos por muitas décadas do pensamento evangélico dominante e apenas recentemente reapareceram. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Darby, dos irmãos. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distinta foi refletida na edição de setembro de 1830 do The Morning Watch e na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, Inglaterra. Os primeiros discípulos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente a chamavam de uma nova doutrina. John Nelson Darby, 1800-1882, que foi o líder do movimento Irmãos. Então, é esse que está aparecendo na imagem. Ele foi o líder, então, para que esse movimento pré-tribulacionista avançasse. Ou seja, Margaret teve a visão. John Darby pegou essa visão e levou como uma nova doutrina.
Ele, sendo um líder religioso, levou isso como uma nova doutrina. Ele foi o pai do dispensacionalismo moderno. Tomou o novo ensino de Margaret sobre o arrebatamento e fez algumas mudanças. Ela ensinava um arrebatamento parcial de crentes, enquanto ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados, e incorporou em seu entendimento dispensacionalista da Escritura e profecia. Darby gastaria o resto de sua vida falando, escrevendo e viajando para espalhar a nova teoria do arrebatamento secreto. Os irmãos de Plymouth admitiam abertamente e até mesmo se orgulhavam do fato que entre os seus ensinos estavam alguns totalmente novos, que nunca tinham sido ensinados pelos pais da Igreja, escolásticos medievais, reformadores protestantes e muitos outros comentaristas. Ou seja, essa doutrina nova que os irmãos estavam levando como verdadeira nunca tinha sido ensinada antes de Margaret MacDonald ter essa visão. Essa revelação que Margaret teve e interpretada pelos líderes religiosos da época vai totalmente contra a palavra do Criador e o que foi ensinado pelo próprio Messias e seus discípulos. Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, aí que está o problema. Essa doutrina serve apenas para confortar a grande massa de crentes em geral, que irão escapar da face do anti-Messias ou do anticristo. Mas o que seria de fato o dispensacionalismo? A origem de uma grande mentira. John Darby acreditava que a Torá, ou seja, as leis de Moisés, haviam desaparecido no madeiro com o Messias. Daí para frente, começaria a Idade da Graça. Ele afirmava que com a grande tribulação, a idade da lei retornaria e a graça terminaria. Isso acabou criando um grande problema para Darby, pois como poderia a lei retornar se a igreja ainda estaria na terra na grande tribulação? Esse foi o motivo de Darby então criar o arrebatamento antes da grande tribulação, que já era muito popular entre a seita irvingita, na qual Margaret fazia parte. A igreja sairia da terra na grande tribulação, deixando para trás Israel, para que dessa forma eles pudessem sofrer a punição do Criador. Depois de tudo isso, Darby teve ainda outro problema. O que fazer com os judeus que se tornaram crentes no Messias? Para isso, ele inventou mais uma mentira, a chamada dicotomia, onde um judeu que se tornasse crente no Messias não seria mais judeu e com isso poderia ser arrebatado antes da grande tribulação, pois Israel seria separado da igreja. Resumindo, 3 grandes mentiras. Primeiro, a lei não seria para hoje. Segundo, o arrebatamento pré-tribulacionista. E terceiro, dicotomia, separação Israel-Igreja. Então você observa que essa doutrina do pré-tribulacionismo ela começou a existir
depois que Margaret MacDonald teve essa profecia. Porém, o detalhe dessa profecia é que ela não fecha com as Escrituras. E isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Queria agradecer a atenção de todos, que o Criador os abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.